Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Na Linha de Frente. Vem com a gente, meus caros. Que prazer inenarrável. Mais uma semana ao seu lado, meu querido Felipe Pataro. A Fórmula 1 deixou, né? Aí você ficou com... Não, a Stock Car também veio atropelando tudo. Mas voltamos, né? Voltamos. Estamos aqui. Para nossa audiência foi quase nada. É isso aí. Para você que não nos conhece, na linha de frente, Felipe Pataro e Dan Rocha, o vovô do marketing. Nós somos o único programa de empreendedorismo semanal da capital federal. Senhores, aqui nessa mesa sentam empresários da nossa cidade que a gente tem que valorizar, que empreende, que emprega e que faz a cidade acontecer. E hoje nós estamos com uma pessoa que faz isso, ó, há muito tempo. Inclusive, é um programa mega especial, porque hoje encerramos a 4ª temporada. Foi uma temporada com vários empresários, vários insights aqui nessa mesa. E hoje, oficialmente, a gente, né, se despede dessas telas aqui, mas por pouco tempo. Calma que já a gente volta com novidade, muitas coisas novas aí. Seguimos somando, Dan Rocha, porque já são mais de 170 programas entre ao vivo e editado. E você pode acompanhar todos eles no YouTube, no Spotify, Deezer, Apple Music, Alexa, todas as plataformas de streaming. Então... não perde tempo, maratona, meu filho. Pede pra Alexa que ela toca aí pra você. Sai do Netflix e vem empreender com a gente. Exatamente. Agradecer os nossos parceiros, Softtown, Destino de Negócios, Top Troféus. Você tá cortando cabelinho aonde, hein? Hélio Diff, né? Lá com o Luiz Marcelo. Diff, meu caro. Quem nos veste? Noman, que tá aqui na mesa. Os painéis da League Media, né? O Grupo Talk com os acessórios aqui na nossa mesa, né? Já troquei até bateria de computador lá, meu filho. LEDMe também, nosso parceiro. E não menos importante, a EI Produções, que faz essa coisa acontecer no backstage. É isso aí. Mas chega de enrolação, vamos pra frente, que já falamos que hoje é um dia especial. Temos aqui Zé Humberto na nossa mesa, seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui. Uma honra. Muito bom, Felipe, estar com vocês. Tava assim, como expectativa terrível, naqueles meninos, só jovens. Que isso? A já não tá tão jovem assim, né? Olha os meus cabelos brancos aqui também. Quando eu vi dizer vovô do marketing, eu fiquei mais tranquilo. Tá em casa, né? Tá em casa. Mas o Felipe, eu sentei numa bancada extraordinária, né? Lá no Sushi Nori. E aí, meu amigo, quando eu vi esse menino com esse empreendedorismo dele na veia, fazendo as coisas acontecer, um papo maravilhoso, eu falei, top, eu vou lá no programa, Boa. Estamos encerrando a temporada com chave de ouro, né? Mas com certeza, Dan, com certeza, isso aqui tem história, sabe, tem resultado, tem o empreendedorismo na veia. Quando eu tava, ele falou de mim, mas eu escutando as histórias dele no balcão, falei, não posso deixar de convidar. o não eu já tenho, mas se tiver uma vaguinha na agenda dele, nós vamos conseguir. Aproveitei esse fim de tarde, estou passando aqui para falar com vocês, mas com muita alegria mesmo, e parabenizar vocês, porque ninguém permanece tanto tempo no ar se não tem o que entregar. O nosso ouvinte, o espectador, o telespectador, aquele que escuta e que participa de alguma forma, né, de várias maneiras, né, nas plataformas que nós temos hoje, digitais, ele é extremamente cuidadoso com a questão da audiência, né? E só fica naquilo que ele valoriza. Com certeza. Senão ele só faz E a nossa audiência ela é exigente, ela bota comentário lá quando o áudio não tá tão bom, entendeu? Deu um errinho aqui, eles, esse áudio aí, não, calma, gente, a gente tá trabalhando para melhorar. Mas o Zé falou um negócio que é importante a gente ter consciência disso, né? Hoje são tantos canais e é tanta disputa por audiência. Exatamente que a pessoa, ela só é presa se ela realmente gostar daquilo que ela tá vendo, porque senão ela tem muita alternativa. Com certeza. E isso mudou a lógica da comunicação, não é? Eu
tenho uma relação muito próxima com essa coisa da comunicação também, em razão da minha formação, inclusive, e gosto muito da comunicação, mas mudou demais. Sim. Não é? Hoje é muito fluido, muito rápido, tudo acontece muito rapidamente e tudo está aí à disposição a qualquer momento, né? Exato. Então, fica muito difícil você falar para uma pessoa sem que você não transmita para ela algum conteúdo que ela vai prestar atenção em você. Isso aí realmente é o ponto fundamental. Por isso eu parabenizo Obrigado, a vocês obrigado. por Gratidão. esse tempo todo aí. 4ª temporada, que venham outras e outras e outras com muito sucesso. Tá só começando, tá só começando. Eu vou aproveitar o ensejo que você deu aqui da comunicação estar mudando, né? E as nossas ferramentas, elas também estão se transformando, né, Zé? E uma delas que a gente usa e fala para nossa audiência o tempo inteiro é a importância de você colocar dentro dos seus processos a inteligência artificial, que não é só uma modinha, e sim uma ferramenta para ajudar o empresário no dia a dia. Fundamental. Fundamental. E hoje, quem vai te apresentar não sou eu, não é o meu querido Pataro, é a nossa inteligência artificial, a Paulinha, a nossa assistente. E ela que vai fazer a sua apresentação. Vamos lá, hein? Com uma trajetória sólida no setor empresarial brasileiro, ele construiu sua reputação atuando por décadas na liderança de entidades de classe e no desenvolvimento da economia nacional. Foi secretário e presidente da ASBRA, Associação Brasileira de Supermercados, por 2 mandatos consecutivos e ocupou posições relevantes como vice-presidente da Alas e EAM Brasil. Empresário atuante nos setores de supermercados, construção civil e empreendimentos imobiliários, hoje está licenciado de suas empresas para assumir o cargo de secretário do governo do Distrito Federal, contribuindo com a sua visão estratégica para a gestão pública. Também atua como vice-presidente de Relações Governamentais da GS1 Brasil, referência mundial em automação e padrões de identificação com o código de barras. Senhoras e senhores, na nossa mesa, José Humberto. Essa moça tá A sabendo. Paulinha tá sabendo, Paulinha meu tá cara. danada. A bicha é esperta. É esperta, tá vendo como é que é a vida? É. Um cliquezinho. Diga aí, quem é fulano? O que ele fez da vida? Exatamente. É bom prestar atenção. Né? Mas a sua formação... Eu sou formado em administração de empresas, eu tenho 2 especializações, uma em recursos humanos e outra em marketing. E essa do marketing me levou para a comunicação. E em função disso, eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelo tema comunicação também. Putz, e você tá na tem- mesa que todos aqui são. Não, e tem, dando até um feedback, assim, que já não é nenhuma surpresa, mas lá no dia do empossamento da Brasel, até mandar um abraço para o novo presidente, o Thales, e para o anterior, Beto, nosso grande amigo, né? Exatamente. No empossamento, as pessoas que estavam ao meu lado falavam assim, rapaz, mas o Zé ele tem um dom da oratória, né, bicho? Aí eu falava assim, tem, mas também são muitos e muitos anos enfrentando, muita, né? O diálogo, ele assim, você tem que Claro, ter... desenvolvido, né? Esse Esse Vai negócio só o desenvolvendo. dom, você tem uma facilidade, mas Claro. o dom, se não for com base em treinamento, técnica, né, cuidado... Eu comecei fazendo discurso, né? Escrevendo discurso para as pessoas que trabalhavam, que eram meus chefes, né? Os diretores da empresa, e tinha as festas na empresa e queriam falar sobre algum tema, e eu tinha facilidade para escrever e escrevia. Depois entrei como mestre de cerimônia daqueles eventos e tal. Daqui a pouco Também. me dei conta que eu estava gravando as publicidades no rádio, né? Não na TV, do Planaltão. Aí, né, as ofertas, aquela coisa. Quando eu penso que não, eu estava num estúdio de rádio. Aí um dos nossos grandes locutores do Distrito Federal, Raimundo Laranjeira, que já Deus o tenha, ele disse assim, olha, eu vou te contar uma história. Você tem uma possibilidade de crescer tanto na vida, na empresa que você está. Isso aqui é uma cachaça. Se você entrar aqui, você não sai mais nunca. Porque é bacana, é gostoso, né? Aí eu resolvi ficar um pouco mais distante e aprimorar na área da administração de empresas, né, da gestão, que é o que eu faço hoje com muita alegria.
Que fantástico. Eu bebi dessa cachaça aí, meu filho, e a gente não está mais na rádio, né? E eu sinto saudade pra caramba, porque a rádio tem uma coisa, né, de você conversar com a audiência, dela estar respondendo pra você ali, foi uma coisa pra mim que... Eu sou louco por rádio. E a gente escuta rádio no carro, em qualquer lugar. Sim. Mas no carro, então, quando você vinha da faculdade, na noite, ouvia aqueles programas, né? Ou de uma balada que ouvia aquele povo com aquela voz toda, programa romântico. Para ouvir e amar. Mas o rádio tem esse magnetismo, né? Essa capacidade de trazer todo o público para ele, né? Sim. Porque ele é mais acessível. Ele está em todo momento que você estiver. Se você estiver parado, andando, e estiver no seu carro, estiver na sua roça, na sua chácara, enfim, em qualquer lugar, o rádio chega. Por isso que ele nunca perderá. E nunca sairá. Eu também acho que não. Eu também acho que não. Pode até digitalizar, tem algumas mas promessas. é tecnologia, né? É tecnologia. O Mas formato dele, ele vai continuar. Dele é incrível. Ô Zé, inclusive o formato de podcast, ele nasce na rádio. E que depois virou videocast, né? E aí foi pra TV, mas isso aqui é um formato que nasceu em rádio. A primeira vez que eu ouvi falar do podcast foi exatamente num programa de rádio, né? E eu falei, o que é isso, gente? Porque a gente, tudo é novidade, né? Aí, falei, gente, mas que legal, um bate-papo assim tão transado, tão diferente, com tanta dinâmica, tanto conteúdo. E era exatamente numa rádio, né? Aí depois começou esse formato que você está dizendo, que hoje todo mundo é moda, né? Exato. É moda. É o jeito muito eficiente de comunicar, é você fazer através dos podcasts. Exato. Né? Estávamos conversando aqui, antes, né, de começar a gravação, que o Zé, ele é 80-20. 80% privado e 20% público. E aí, então, muitas pessoas que estão nos assistindo hoje devem estar se perguntando, né? Pô, mas é um programa de empreendedorismo e o Zé tá lá, é do governo. Bom, então já começamos a explicar. 80% privado, 20% público. E tem um braço que a gente fala muito aqui, que é como empreender no serviço público também. Claro. Então, conta como é que foi a trajetória lá do começo, Zé. Já passou, quando começou o Planaltão. Olha, deixa eu te falar, porque que eu sempre procuro fazer essa observação. Me veem como empreendedor, por favor. Em qualquer lugar que você encontrar o Zé Humberto, ele é um empreendedor. Porque foi assim que nossa vida começou. E 80-20 é uma marca que eu acho legal. Porque mesmo estando no setor público, a gente continua empreendendo enquanto gestor público, né? Uma coisa interessante é que a gente começou essa nossa vida de empresários, né, a partir de uma sorte, que eu diria assim, se é que pode chamar de sorte, né? Mas houve uma coincidência extraordinária. O destino, cara. O destino, né? Então, eu agradeço a Deus demais da conta pelo que aconteceu com a gente. Nós morávamos numa cidadezinha chamada Porangatu, ali no meio goiano. A gente é meu pai e mãe do Maranhão, casaram, vieram para o Tocantins, os filhos nasceram em Miracema, Cristalândia, inclusive eu nasci lá, e depois viemos para Porangatu, ali no médio goiano. Meu pai trabalhando em roça, em fazendas, era agricultor, tocava roça à meia, minha mãe do lar, 11 filhos, 2 faleceram, ficaram 9, e a gente ali numa periferia de uma pequena cidade. Aí, de repente, para um cidadão para abastecer num posto de gasolina numa Kombi. E quem era o frentista que estava lá? Um dos meus irmãos, Eusébio. E esse cidadão para e fala assim, abasteceu, né? Aquela coisa. Você sabe onde mora aqui o Tasso Noleto? Eu falei, claro. Ele é meu primo. Primo como? Eu sou filho do tio Zeca. E o Tasso é o gerente do Banco do Brasil. Falei, rapaz, você é filho do tio Zeca? O tio Zeca mora aqui? Mora. O papai era irmão do pai dele. Só que estavam separados há muitos anos, ele não sabia da nossa vida. Olha só.
Aí eles entrou dentro da Kombi junto com o Antônio Carlos Dias Noleta, que foi esse cidadão que Deus colocou na nossa vida para transformar a nossa vida. E é um primo. E foi atrás do nosso querido Tasso, no Banco do Brasil. De lá se deslocaram para conhecer lá onde meu pai estava. A gente estava lá numa casinha, barraquinha de adobo, já tinha melhorado, que já não era mais taipa, já era adobo, chão batido, aquele monte de moleque, a mamãe, papai. Ele chegou e ele levava nessa... O que ele ia fazer? Ele ia pescar no Araguaia. E ele levou um companheiro que era fabricante de rodo e fazia aqueles brinquedos de madeira. E ele levava para dar para as pessoas. Aí chegou lá, deu brinquedo para gente, aquela coisa, e ficou lá conosco. Depois ele falou assim, tio Zeca, eu estou começando um negócio lá em Brasília, e se você quiser, eu passo aqui e levo um pouco desses meninos para trabalhar comigo. Tem uma leva boa aqui. Ó, ipsiliter isso. Exatamente assim aconteceu. A grande sorte. Ele passou na volta. E se ele não para na volta, não ia levar nenhum. Quando ele voltou, quem teve coragem de entrar na Kombi e vir com ele foi o Eusébio, que é o nosso precursor, que Deus também já o tenha. Aí o Eusébio veio, botou para morar numa barraquinha no fundo da loja da CSB 5. Ali tinha uma barraquinha de madeira e botou meu irmão para dormir ali na cama de campana. E começou a trabalhar no depósito. Ele ajudou o Eusébio a tirar a carteira de motorista. E, bom, ano seguinte, a gente já muito satisfeito que já tinha alguém aqui, né? O Eusébio volta lá para Porangatu contar essa história que ela é muito interessante. E mudou. Chega o cara já lá. Já chega mais engomadinho. Já segurando uma sacola para fazer compra. Aí, mas gente, aquele é o filho do Zeca que está em Brasília. Entusiasmado, veio o Antônio Carlos Pires de Araújo, no ano seguinte. Depois veio o Mundico, o Raimundo. Depois veio o Pedrinho. Quando chegaram a vir 4... Aí não justificava mais ficar os outros lá. Eu sou um dos mais novos, por isso que eu vim na carrada final. Senão você tinha vindo junto também. Tinha vindo junto. Eu tinha 13 anos de idade, né? Quando eles começaram a vir, eu tinha 7, 8 anos de idade. Aí entramos todos num pau de arara, deixamos ali Anápolis, um pau de arara que fazia Belém em Brasília. E o Noleta, Antônio Carlos, mandou as 2 Kombi buscar nossas tranqueiras lá em Anápolis e trazer ali para Taguatinga, onde nós alugamos um barraquinho de madeira, 2 quartos, uma sala, e ali morando todo mundo junto. E eu fui, falei, mas e agora? Aí, no dia seguinte, eu fui na loja lá da CSB 5 começar a trabalhar. Ele falou, pode mandar esses meninos para cá, tio Zeca. Chegou, eu vou arrumar um serviço para todo mundo. Já me botou logo de empacotador da loja. É por isso, então, que o povo tinha muito filho antigamente. Era porque eu preciso Tem que fazer gente para trabalhar. Eu vou falar uma coisa. Se não tivesse filho, como é que produz na lavoura? É verdade. Como é que você consegue sobreviver? Porque é muito difícil. Nós somos um produto da formação pela dificuldade. O que nós temos, a nossa unidade hoje, a nossa união enquanto família, é porque nós somos forjados e criados pela dificuldade. Foi a dificuldade que nos fez ser vitoriosos. E isso é muito interessante. Se fosse 2, 3, acho que a coragem passa, sabe? Agora você vê aquele tanto que não é possível que com a safra toda não vai dar certo. Alguns deles não vão dar certo. Ô, Dan, minha avó que falava, o povo passava na frente da casa da minha avó também, isso na época de metropolitana também, quando veio todo mundo de Goiânia, mais ou menos no mesmo tempo do que o seu. E aí o povo fala assim, uai, mas, dona Conceição, esse mundo de menino? Não é mundo, não. Não, mas é um monte. Não é um monte, não. Se fosse um monte, eu ainda tá dando. Eu não tô dando nenhum. E mais que isso, só para você saber, nesse lugar onde nós estávamos morando, depois a gente conseguiu fazer um barraco maior, comprar o nosso lote, a gente ainda criou uns 4 ou 5, é por aí, que vieram de lá para estudar e fazer aqui na nossa casa a morada deles. Ou seja, quantidade lá nunca foi problema. Tá vendo aí, turma? A lenda do empreendedorismo no DF. Escuta aí. Muita história de Brasília e empreendedorismo. No próximo bloco tem muito mais.
ter. Né? Esse tempo chamava Armazém Santo Antônio do Planalto. E aí virou Supermercado Planalto. Por que Armazém Santo Antônio do Planalto? Porque o Noleto, que é o fundador da empresa, ele era balconista de um armazém Dias Irmãos em Anápolis. Ele é vendedor. E com o advento de Brasília, ele pediu as contas, recebeu o dinheirinho dele, junto com o futuro cunhado dele, o Darwin, compraram a mercadoria, vieram para Cidade Livre, que depois virou Núcleo Bandeirante, botou num barraquinho de madeira e começou a vender. E começou a vender. E ele botou Armazém Santo Antônio do Planalto. E era o Santo Antônio mesmo, porque o nome dele era Antônio Carlos Dias Noleto. Olha aí. Olha aí. Que legal. Olha, essa é a empresa que foi a maior empresa de supermercado de Brasília, a 24ª maior empresa de supermercado do Brasil e uma das mais premiadas por a sua eficiência, que foi o Planaltão. Nasceu desse jeito em Brasília. E aí, com o advento de acabar com o Núcleo Bandeirante, com a Cidade Livre, o governo da época deu duas opções. Nós vamos desmontar aqui esses acampamentos. Então, vocês podem ir para Asa Norte ou para Taguatinga. E visionário como ele falou, não, eu vou para Taguatinga. E foi para Taguatinga. Fez lá um barraco de madeira e começou de novo. Só que em 1963 já estava explodindo o autosserviço no Brasil, que era uma coisa que vinha dos Estados Unidos para superar uma crise em que tinha que mandar os funcionários embora, que abriram tiraram os balcões da frente, fizeram liquidação dos produtos e a partir daí a venda aumentou e a recuperação aconteceu. Foi assim que nasceu o autosserviço. E esse autosserviço chegou no Brasil na década de 50, 57, 58, através do Sirva-se, que depois se transformou em Pão de Açúcar, e aí começou a explodir pelo Brasil inteiro a transformação dos armazéns em supermercados. Que a gente nem sabia o que diabo era isso e que jeito ia funcionar. Mas olha que legal, velho. Isso aí eu nunca tinha ouvido falar, porque o autosserviço hoje o cara vai parar pra pensar, é aqueles caixas que você vai lá e paga sozinho, não. É de ir lá pegar. Exato, depois... porque os armazéns tinham um balcão, o cara chegava lá pedindo, eu quero 3 pacotes de farinha e não sei o quê. Aí não cortando essa história, porque eu quero que parta daí, continue. Mas hoje está existindo, por conta do apagão da mão de obra, porque as pessoas não estão querendo mais trabalhar, enfim, está sumindo a turma. É por isso que está começando a ter os machines, o autoatendimento digital, que é uma outra virada. É outra virada. Agora, interessante essa história, porque o Brasil tem uma tendência de aceitar tudo que é modificação muito rapidamente. Nós somos o melhor país para teste de qualquer produto no mundo. Nós somos early adopters, os primeiros early adopters. Exatamente. Tanto que as empresas, quando vão lançar produtos, querem fazer o teste de ver se aceita ou não a população, é o Brasil. E quantas consultorias do mundo inteiro fazem aqui exatamente esse experimento para chegar lá fora e dizer, deu certo no Brasil, vai dar certo por aqui. 1972 para 73, teve o advento das SAs no Brasil. Por que SA, não é Sociedade Anônima? Porque era mais simplificado e tinha um incentivo para você abrir oportunidade de negócios. Então, aquilo que era limitado podia transformar em SA e tinha uma legislação que beneficiava as empresas. E o Noleto, muito inteligente, falou, vou transformar isso aqui no SA. O contador dele orientou, ele fez, mas para transformar em SA, eu preciso de 10 sócios. E aí... Cadê meus meninos? Chama todo mundo. Os meninos. Ele pegou 10% Na hora da que empresa. contou, deu 9. Tá faltando um. Tá faltando um. Ele fez exatamente isso. Ele pegou 10% da empresa, deu 1% para cada um e fez 30 notas promissórias. Alguém sabe o que é nota promissória no dia de hoje? Assinava para pagar lá na frente. Não, mas tem muita gente que está assistindo a gente hoje, acho que não vai saber não. Nota promissória, você declarava que devia a um cidadão ou alguém X, e você assinava e ela tinha fé pública, tá? E aquele era um documento que você guardava, podia que vencesse, você lá entregava a nota e recebia o dinheiro. O nosso caso foi 30 notas,
que era exatamente que a gente precisava ir devolver todo fim de mês para mostrar que tinha comprado os 10%. Enquanto isso, ele estava trazendo para dentro do negócio dele uma mão de obra que trabalhava 12, 14, 16 horas por dia, porque nós passamos, ao invés de ser empregados, nós encaramos com o dono. E é por isso que essa frase, é dividindo que se multiplica, aplicou-se demais ao sucesso da nossa empresa. Isso foi uma coisa extraordinária. Uhum. Aí veio o apelido, os meninos do Planalto. Olha os aí. Meninos do Planaltão. Esse apelido que a gente tem até hoje, que você escuta aí na rua, os meninos do Planaltão, é porque todos nós éramos essa molecada. E que a gente, depois de anos e anos de trabalho, nós viramos sócios e depois donos, porque o nosso fundador resolveu optar num daqueles planos e numa das crises, ele resolveu optar por outro negócio e nós acabamos comprando toda a gestão da empresa. Eu vou somar só a informação já que você trouxe, não quero atrapalhar a tua história não, porque tá incrível. Absolutamente. Mas só porque você colocou, aí eu pedi ajuda a Paulinha aqui, ó. A Paulinha me trouxe aqui que 6 a cada 10 lojas no mercado do varejo, elas são fechadas em menos de 5 anos. Tá vendo? Essa informação é muito preciosa, porque aí você tem alguns problemas. Primeiro, você não fez a prospecção correta, né? Primeira coisa, você tem que ver qual é o ponto, né? O sucesso de qualquer empreendimento. É o ponto. O primeiro é o ponto, o segundo é o ponto, o terceiro é o ponto, o quarto é o ponto e o quinto é o ponto. Porque se tudo der errado, ainda vai ter o cliente. Sim. E tem um ponto. Dá o tempo do cara ir mudando o cliente que já ele fez de conquistou. errado. E aí, se ele não der certo de jeito nenhum, ainda tem um ponto para ele vender. Exatamente. Vou passar para frente. Esse é o primeiro sucesso. O segundo, como nós somos uma comunidade muito, eu diria assim, vulneráveis, porque a gente quer ver novidade, a gente não é conservador. O povo brasileiro não tem essa característica de consumo conservador, de forma alguma. A gente quer novidade. Então, as novidades atropelam o sucesso dos outros. A rapidez de atualização tem que ser muito grande para você manter no mercado. Isso é muito importante. E aí, para você atualizar, você tem que usar todos os recursos disponíveis. Perfeito. Preparar a equipe, ter tecnologia, as inovações todas, disponibilizar aquilo que está mais na cabeça do cliente, entender essa lógica. Então, você tem que estudar muito o perfil do consumidor para saber aonde é que você vai botar a sua loja. Só palminhas. E que tipo de negócio você tem que vai dar certo. Isso a gente chama de segmentação. Essa segmentação é o ponto do sucesso das coisas. A partir dali é operação. E a operação é isso que eu disse, é um bico no balcão todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Entendi, e procurando que é o processo. fazer. Tem uma máxima que eu aprendi logo cedo, e é dentro da operação, que nós funcionávamos de domingo a domingo. Hoje em dia não tem mais isso. Mas a gente era de domingo a domingo, a loja fechava domingo a 1h da tarde, e o tempo de folga que a gente tinha era o resto do domingo, né? Tempo para ir no cinema, para fazer essas coisas. Hoje não, hoje tem mais tempo. Mas a máxima era, olha bem, lembra bem que você está casando, o cliente é uma noiva, e você tem que se apresentar para essa noiva, para esse cliente, muito bem arrumado, muito bem preparado, muito bem vestido e cheiroso no dia seguinte. E você precisa casar todos os dias. Então, você vai preparar a sua loja como se aquela loja, aquele cliente que entrou lá, é a primeira vez que ele está te vendo. Ele não é o habitual. Ele está entrando a primeira vez na sua... Ô Zé, eu lembro de época dessa mudança que você falou de moeda, né? A gente teve um momento de muita instabilidade. Eu falei que ele era vovô garoto, eu sou vovô vocês não garoto, acreditam. Tinha essa mudança de valores muito drásticas no preço do saco de feijão, do arroz e tal. E eu tenho uma memória muito forte da gente saindo da Zanorte, que minha mãe tinha um apartamento funcional lá,
e indo lá para Valparaíso, para lá de Valparaíso, para comprar nos atacadões, estocar. A gente transformou um quartinho em estoque, Pra poder porque a gente não aguentar o sabia. orçamento. Mas era atacado, né, que você já vendia. Exatamente. Neste caso, Isso foi muito acelerado nessa foi época, muito nesses acelerado atacarejos aí. porque você tinha que se defender da inflação. Exatamente, inflação alta e... Não tinha jeito. Olha, a imagem que se tem é do varejista tomando a mercadoria da mão do consumidor para remarcar. Porque ele tinha que sobreviver. Os preços mudavam todos os dias. E os carrinhos de compra, que era usado para levar a mercadoria até o caixa, escolher e levar a mercadoria até o caixa, eles passaram a ser carrinho de compra para tirar a mercadoria da prateleira, levar para o depósito para remarcar os preços. Para você ver a velocidade da inflação, 84%, Exatamente. que foi a mais alta que nós vivemos Exatamente. aqui. A gente sobreviveu, mas quase quebramos. Exatamente. Porque era muito difícil. E pegando esse gancho aí, eu ia fazer uma outra pergunta, mas eu vou deixar ela, porque tem que guardar ela. Mas como é que você vê esse outro momento que nós vamos viver agora, com toda essa readequação da tributação, porque muita gente também vai passar aperto, Zé. Esse é um desafio enorme, porque é o que não conhecemos. De novo, a gente vem... Olha que a gente falou de transformações. Várias, né? Várias transformações no tempo. Quando eu disse que é no tempo, né? É quando você vive. Isso é muito importante. Então, nós vamos viver um novo aprendizado. Por exemplo, a Abras, que é a entidade que eu fui presidente durante 2 mandatos, Associação Brasileira de Supermercados, ela lutou na época contra a etiqueta e conseguiu implantar códigos de barra, etiqueta eletrônica. E nós conseguimos botar os nossos checkouts todos para ler o código de barras, ao invés de estar marcando produto a produto, com a economia de 2,5% na operação. Nossa. Que isso chegou no consumidor final. Ou seja, toda aquela troca de etiqueta, né, que era obrigado gerava a etiquetar um custo, e teve que se adaptar. Imagina nessa época da Imagina o tanto de inflação, gente, meu imagina filho. o tanto de maquininha que quebrava naquele negócio que tinha que trocar, o tanto de veja bem, etiqueta. as mudanças foram feitas. Hoje nós estamos com tudo automatizado. O varejo hoje, só para você entender, ele tem um programa para frente de caixa, um programa do meio da loja, um programa para a recepção do estoque. E eles se comunicam e comunicam com a central de compras, com o depósito central, veja, 360 graus. E até com os fornecedores. Com os fornecedores. O fornecedor já não precisa mais vir na loja. Fazer o pedido. Já sabe o que vendeu, o que não vendeu. Tem um pré-pedido já lá. Autoriza ou não, vambora. Entra no estoque mínimo, eles já disparam. E assim vai. Ou seja, a tecnologia chegou para resolver esses problemas. Mas aí você vem com um fato novo. Um país que tem uma tremenda carga tributária, que durante décadas, né, achatou o mercado, fez com que a gente tivesse que ser criativos demais para sobreviver dentro dessa carga tributária. E aí eu estou dizendo de todas as formas, de todas as maneiras. A informalidade, por exemplo, é uma filha dessa carga tributária louca que a gente vive. Sim. Viveu, né? Aí, algum dia isso tinha que ser mudado. E agora veio para um modelo mais simplificado e que nós vamos ter em 2026, já aparecendo ali os 2 impostos, que serão os de consumo, né? E esse outro é o imposto de produção e de consumo. Isso vai ser uma modificação grande. Nossos contadores, depois eu vou falar um pouquinho do que eu faço hoje empresarialmente, minha turma, meus meninos, estão a sua nova turma. Em aulas com os nossos contadores para compreender o que vai acontecer. Felizmente, tem um período de transição. Felizmente. Esse período de transição, que vai primeiro passo, 2026 a 2028, e depois a 2030 e finalizando em 2032, vai permitir que nós nos adaptemos a isso. O sonho é a gente, não só nós enquanto empresários, o consumidor identificar exatamente naquele produto, nesse copo, qual é o imposto que ele está pagando. Isso precisa ficar muito claro, que hoje é tantos
que ele não tem a menor ideia de saber. Só fala assim, a carga tributária é 36%, a carga tributária é 38%, a carga tributária está quase chegando a 40%, mas de quê? De onde está vindo tudo Onde isso? tá vindo tudo Mais uma vez, é a pesquisa que deveria ser feita e o empresário também não faz, e aí também não bota o chapéu de responsabilidade e só bota o dedo... Eu vou dizer uma coisa para você. Se eu posso dar aqui uma opinião para meus queridos empresários Por favor. que estão nos ouvindo, mais do que nunca vocês vão precisar de um médico. Estou falando sério. Tá igual a filha de Deixem pago de um o plano médico. de saúde, porque... Vocês vão sofrer. Tem gente... Olha, eu já vi em crises gente infartando, outros morrendo, outros suicidando, né? Eu já vi gente pulando de alegria porque conseguiu sobreviver. Tudo isso eu já vi na vida, tá? Então... Primeira coisa. Contratem um médico. Cuida do... Bota um médico bom para você. Quando der aquele desespero, você saber quem recorrer. Dentro do negócio, procure um contador sério. Mas não é um contador que vai te ajudar, não... Olha, gente, é duro isso que eu estou dizendo, mas eu vou ter que dizer. Um contador que seja honesto, que te ajude a compreender o que é isso, que te ensine para a sua equipe e que você entre dentro desse novo sistema tributário conhecendo como ele vai funcionar. Porque contadores que é para mascarar, para te deixar numa situação ilusória, daqui a pouco... custa muito caro para você. Sim. A Receita vai te pegar, vai te multar, você não vai dar conta de pagar, e o que vai acontecer? Você vai ter que fechar a sua empresa. E, pior do que isso, fica com o nome sujo, e se tiver algum patrimônio, tem que tirar do nome muito antes de ser executado, porque senão vai perder o patrimônio que tem. Isso, gente, é uma conversa muito séria para este momento que nós estamos vivendo. Tá vendo aí, pessoal? Os meninos do Planaltão, que agora é o Pezão. Fica aí que no próximo bloco tem muito mais. Eu tenho 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. E desde cedo eles me acompanharam nas empresas. Eu botava dentro de um carro, a gente trabalhava, como disse, domingo a domingo, e o prêmio que eu dava para eles era poder escolher lá um biscoito, um chocolate, uma coisa dessa, para poder eu levar eles para as lojas, né? E ali eu acabei formando um grupo de empresários. Então, hoje, eles tocam as empresas que a gente tem, sem precisar falar comigo uma vez, de vez em quando. Fala, pai, vou aí para a gente bater um papo na sua casa, fazemos uma reunião aí para ver. Eles me usam como mentor, como conselheiro, como uma pessoa eu já tô nessa fila aqui também, viu? Não é? Eu vou ligar agora. Ô, Zé, Mas, tô por exemplo, o caso precisando da aqui. Bluefit, que é uma empresa hoje nossa de sucesso em Brasília. As academias, né? Nasceu de uma oportunidade, chegou a mim, chegou ao meu filho mais novo, fizemos uma sociedade aqui em Brasília que deu certo e fizemos a sociedade com a Bluefit de São Paulo, que hoje é o Fundo Mubadala, que é o proprietário da Bluefit, né? E está indo maravilhosamente bem. Já estamos com 25 academias, 24, indo para 25. Eu não vou nas inaugurações porque não tem tempo, mas eles me mandam, ó pai, está indo bem, está indo bem. Já deve ter, lá, só ir lá em Guascar, meu filho, deve ter umas 5 E segue já. contando, e segue contando. E eu digo, segue em frente aí, meu filho, só não façam besteira. A besteira que eu... No dia que foi formar essa sociedade, eu quero mandar um abraço para o Geórgio, para os meninos todos dos Pantazes, que são nossos sócios nessas academias. Eles chegaram lá, eu não estava no governo, eu estava na empresa, e chegaram lá para fazer a sociedade. E primeiro os meus meninos falaram, eles querem fazer uma sociedade com a gente, que eles têm uma franquia da Bluefit. Uma academia aqui no início da Asa Norte, que não está bem, eles querem abrir uma franquia da Bluefit. Eu falei, uai, bom, vamos ver se a gente de repente faz esse negócio, mas chama eles aqui.
Aí eu chamei a meninada toda e botei numa mesa parecida com essa e rezei para eles o Pai Nosso, do que eles tinham que seguir. Né? Primeira coisa que eu disse para eles, com muita clareza: conheçam o mercado que vocês estão entrando, saiba que vocês não vão poder ter nenhum tipo de ajuda de ninguém, porque vocês vão entrar numa competição pesada. Braba. Que tá até hoje, que é só aumentando. Hoje, não, tá demais. O negócio hoje é abrir academia, né? Não façam besteira, não peguem dinheiro de banco, não esconda, não deixe de pagar seus impostos. Falei isso clareza para ele, porque eu só vou autorizar essa sociedade se vocês estiverem comigo esse tipo de compromisso. Regras inegociáveis. Regras negociáveis. Os valores. Claro. Por quê? Porque eles tinham um dinheirinho, nós tínhamos um dinheirinho. Para quê? Exatamente do caso do burrinho. É o segundo, é a terceira, é a quarta. Daqui a pouco você tem o crescimento com o resultado da operação. Sim. Crescer com o resultado da operação. Como foi com o Planaltão. Como foi com o Planaltão. Eles reclamam até hoje, lá no Conselho de Administração da Bluefit, é o tal dos dividendos. Aí morre de raiva. Pai, mas não devolve. Meu filho, está crescendo. Devolver dinheiro é depois. O pior que é desse, isso aí é o maior desafio, porque quando você está com a empresa voando, se você começar a tirar o dinheiro, não vai crescer. Ela vai parar de voar. Vai parar de voar. Ela pode até continuar voando, mas ela não vai subir, velocidade, né? Ela vai continuar ali naquele e vai acabar não subindo mais. Você sabe que a analogia que eu faço muito de empresa é um dragão. Pensa num dragão. Se você não alimentar ele, ele vai te comer. Então, você alimenta do que você tem ali, do seu negócio, do lucro que você tem, vai dando essa empresa, vai dando isso, vai dando, e ela vai te devolvendo. Mas se você parar de fazer isso, não demora muito tempo, o dragão te come, e acabou tudo, meu amigo. Não adianta. Não tem regra. A regra é essa. Empresário nasceu para... Empresário é vocação. Não, é empresário do acaso. Sinceramente, não acredito nisso. Do acaso, não. O do acaso, ele vai viver muito pouco tempo no negócio. Sim. Tenho absoluta certeza disso. E o empresário que não tiver a coragem de enfrentar mesmo a vida empresarial, é mais fácil arrumar um serviço público. Ué. E não tem problema. Zero de problema. Zero problema. Vai precisar dele do mesmo jeito. Exatamente. Não é? Então, você perguntou, o que é que o governo faz para ajudar? Primeira coisa, nós temos portas abertas. O governador atende todos que procuram ele. Não é só no palácio. Pode ligar no telefone dele que ele vai te atender. O secretariado vieram com esse mesmo pensamento. Atende todo mundo. O empresário aqui é para chegar e ser atendido. Não é para ser encarado como bandido. Ao contrário, ele é que vai trazer para a gente o resultado, que é o imposto, o emprego. Claro. Todo mundo precisa estar caminhando lado a lado. Pô, claro. Porque... E mais que isso, nós somos, enquanto governo, consumidores do que vocês produzem. Sim. E é muito bom dizer que nós produzimos, né? Deixa eu me inserir, porque senão... Você está aí nesse nós grupo. produzimos. E é muito bom saber que quem faz a prosperidade é a classe empresarial. O governo é um gastador e nem sempre com a eficiência que precisa. Esse é um ponto importante. Então, você, enquanto governante, que você está ali por um período, por um tempo, que ninguém é para sempre, e que você tem a oportunidade de ter um governo que pensa dessa maneira, a vida muda. Sim. Nosso crescimento, nos 7 anos de Ibanez, é o melhor em todo... Pode pegar as pesquisas. O Brasília cresce mais do que as outras unidades da federação, sempre. Não cresce só na atividade econômica, que o turismo também é atividade econômica. Você vê agora o pulo que nós demos em relação ao turismo, com essas
inauguração do teatro, do estádio, renovação do autódromo. Mandar um abração pro Cristiano Araújo, Sim. nosso secretário de turismo, né? Sim. E que, inclusive, um dos eventos que a gente realizou esse ano, nessa 4ª temporada, que foi o Awake Summit, né? Teve o apoio da secretaria, onde a gente fez um evento gratuito para 200 empresários e empreendedores da nossa cidade, falando temas como este que a gente conversou aqui, histórias como essa que nós estamos fazendo aqui. Exatamente. Na mesma pegada está o Cláudio Abrantes. Que Natal maravilhoso, essas edições que nós estamos fazendo, tanta gente que vem da cidade, vem do Piauí, da Bahia, de tudo quanto é lugar. É gostoso demais ver isso. Isso é fantástico. Agora, tudo isso tem um preço, né? Um preço. Nós estamos aí com mais ou menos 6 mil obras sendo realizadas, é o empreendedorismo que está ali, as empresas todas super satisfeitas, porque recebem em dia, mas tem que entregar o que presta, é uma dificuldade monstra, de novo, mas tem que entregar o que presta, muito importante dizer isso, né? Mas um investimento de mais de 12 bilhões de reais nesse período todo, que de 7 anos, em contrapartida o empresário acredita, começa a investir. Isso a gente chama de ciclo virtuoso. Na medida que o Estado, ou governo, né, funciona e dá a contribuição da parte dele nas obras, nos investimentos que precisam ser feitos e buscando os incentivos, equalizando essa questão, sobretudo, dos benefícios, as empresas vêm e ficam felizes. Sim. Ficam felizes. É isso que nós estamos assistindo hoje. E muito importante dizer, nós temos também um fomento muito grande em Brasília. No setor da construção civil, que é um dos setores que mais cresce na nossa cidade, o BRB é o maior financiador hoje do setor imobiliário do Distrito Federal. Perfeito. O que é uma coisa fantástica. Né? Um banco que a gente teve condições reestruturado, está passando por um momento de crise, de problema, vai superar. O banco é sólido, é um banco importantíssimo, nosso. É nosso. É nosso. De Brasília. E a gente vai fazer o que for necessário para que ele continue forte e como indutor do desenvolvimento do Distrito Federal. Perfeito. Cara, excelente. O Zé, a gente podia ficar mais umas 2 horas aqui. Não, eu vou sair aqui, ó. Eu vou sair com um compromisso, Zé. Meu e seu. Nosso e seu. A gente está finalizando a 4ª temporada com uma chave de ouro, assim, foi um fechamento brilhante. Foi mesmo. Né? Englobando histórias e temas de diversos empresários que passaram aqui semanalmente. Esse ano, toda semana, religiosamente, nós estávamos aqui, ou às 9 ou às 10 da manhã, dependia da Fórmula 1, né? Mas estávamos aqui sempre tratando com o empresário temas diversos, falando da cidade, falando do empreendedorismo, falando dos empresários, dos colaboradores, falando das oportunidades dentro da nossa cidade, valorizando a nossa cidade acima de tudo. E aí, hoje, nós chancelamos com o empreendedorismo, 80%, com o serviço 20%, mas mostrando também o que esse governo fez para a nossa classe, que eu acho isso é muito importante. A gente tem que andar realmente de mãos dadas, né? De mãos dadas. E o compromisso é da gente voltar na 5ª temporada abrindo com o Zé. Porque tem muita história aqui boa, que eu não... Já gostei. Tem que parar. Parar. Não vai ter mais tempo. E aí a gente ainda tá aqui empolgado. Já gostei. Se o Zé aceitar, a gente já firma isso aqui. A outra faceta do setor imobiliário eu deixo para o próximo programa. Boa. Então, com essa, a gente já fechou. Combinado. O primeiro da próxima temporada. Será uma honra. Também será Zé Humberto aqui na nossa mesa. Zé, para encerrar, a gente tem alguns blocos característicos aqui. Se você tiver um livro, um filme ou uma série para indicar para nossa audiência, a hora é agora. Tem algum livro que vem na sua cabeça aí para as pessoas lerem? Olha, um livro que me ajudou muito, As Aventuras de Shackleton. Legal. A primeira viagem para o Polo Sul. Olha aí que legal. De um navegador espanhol que saiu de Barcelona, né, para explorar. Esse livro é um livro que me ajudou muito para mostrar como vencer as dificuldades e não desistir nunca.
Que legal. É porque o problema, eu fico até arrepiado, né? Porque eu gosto muito de ler, hoje eu tenho muito pouco tempo na leitura. Mas eu gostava muito de ler porque eu gostava de escrever. Quem tem que escrever tem que ler, né? Sim. Não tem alternativa. Eu A passei... academia do cérebro é a leitura. Exatamente. Hoje eu não tenho tempo nem de escrever, é a Cris que escreve. E de ler muito menos, eu acabo... Mas tudo bem. Mas esse foi um livro que me ajudou muito, porque ele mostrou que você tem que ser persistente, né? Você tem que ter resiliência. E as dificuldades não podem te intimidar. Não. E aquelas ondas, aquelas... Não, depois leio o Vou livro ler. e vejo Vou que colocar coisa, na minha listinha que coisa ver. maravilhosa. Até porque foi uma indicação, assim, fora realmente do... Geralmente as Dos, pessoas... dos mesmos que são. Exatamente. Fora Ele é um do clássico. senso comum, né, E ele é fora do senso comum. Que legal. verdade. Mas eu sou meio fora do senso comum. Muito bem. O cara que gosta do Belchior, música... Ô Zé, eu vou aproveitar então, já que você não tá sem tempo para ler, eu vou fazer você se forçar a ter um tempo para ler e vou te presentear com um livro que eu lancei no início do ano. Que maravilha! Chama A Morte da Vaca Roxa, como a busca pelo extraordinário nos tornou comuns. Eu lancei no início do ano, já é um best-seller entre os amigos, porque já tá na edição, já deu sold out. É mesmo? Graças a Deus. Sold out na primeira edição. É bom, né? é bom. Nós estamos no caminho, No Zé. caminho. Muitíssimo obrigado. Claro, esse dia eu recebi um livro que contava a história do seu Álvaro da Rosário, que faleceu. Sim, E me deram o livro lá no dia do velório dele. Eu fui para casa e eu falei, eu vou sentar no sofá e eu só vou, porque eu leio livro de A a Z, tá? Eu tenho esse defeito. Eu só vou dormir na hora que eu terminar esse livro. E li o livro inteirinho. Olha só. Me deram outro do seu Karim Nabuti, que é um grande feitor dessa cidade. E aí, eu falei, gente, isso já uns 10 anos atrás. E quem mandou para mim foi o Marcos. Quem foi me levar foi o Marcos Nabuti. Eu falei, gente, se eu não demorar 2 dias para dar um feedback para o seu Karim, ele não vai ficar muito satisfeito, não. Aí eu li o livro, dei o feedback para ele. Agora, mais recentemente, eu recebi um do meu amigo Honório Pinheiro, Supermercado Pinheiro do Ceará. Olha aí. E ele manda assim para mim, enquanto eu não receber seu feedback, eu não estou feliz. Aí sabe o que eu fiz? Eu li o livro todo, né? Aí peguei uma caneta e encontrei 3 errinhos de edição, digitação, né? Digitação. Aí eu fotografei e mandei para ele, olha... Eu não li. só li, como na próxima edição... Como revisei a Você fotografia. corrige, ele morreu de rir, cara. Isso aí inclusive, já fizeram no meu. Eu sei que tem uns aí, eu já anotei, porque a segunda edição já está corrigida. Muito obrigado, Temos gente. também aqui um presente da Noman, que é uma marca aqui de Brasília. Sim. Né? E aí, depois ele vai entrar em contato com você também, tudo bonitinho, para você conhecer a Noman loja. é modas, né? Roupas, né? Roupa camisas. masculina. Estamos vestidos Essas de bonitas Noman, aí, essas bonitas aqui. Eu acho que eu tô meio, como é que chama, ultrapassado aqui com essa camisa de manga. Não, inclusive que tem isso? lá dessas aí também. é? Eu estava ontem com uma nela na paleta inteira da Muito Noman. obrigado, muito Beleza? obrigado. Cara, finalizando a temporada, foi excelente. Um ano cheio de insights. Eu quero mandar um abraçozinho, À posso? vontade, fica à Quero vontade. mandar um abraço aqui primeiro para minha família. Com certeza. Minha esposa Tânia, meus filhos Daniel, Danilo, Tatiane, Thalita, meus genros e minhas noras. Quero mandar um abraço para meu sócio, Pedro Américo Pires de Araújo, que é o pai do Marcelo Araújo, que é uma figura maravilhosa, o meu outro amigo, aliás, outro irmão, Mundico. Por que eu estou falando isso? Porque todo mundo vai ver. E se eu não mandar um abraço para Josina, Aí para vai dar ruim, dá em casa. para o Luizão, que é diretor do Senac, lá do Gama, né? Se eu não mandar, meu irmão, eles vão pessoal falar fica assim, bravo. é porque tudo foi feito juntos. Eu não cheguei em lugar nenhum sozinho. Então, eu faço questão de fazer isso, preservar isso, que é a nossa unidade
porque a gente foi forjado naquilo que eu falei para você, humildade, união, trabalho e fé em Deus. Então, esses 4 pilares, eu tenho que manter eles. E também quero mandar um grande abraço aos meus colegas de governo, né? Com certeza. Meu governador Ibanez, minha vice-governadora Celina, meus colegas secretários que tanto fazem por essa cidade, presidente de empresas, meus queridos administradores, que eu estou o dia inteiro enchendo o saco deles para que a cidade esteja bem arrumada. Chuva hoje, estragou São Sebastião, está todo mundo lá correndo para ajudar. Então, é isso que a gente faz. Quer fazer gestão? Quero. Por favor, reconheça, sozinho você não é nada. Você precisa de todo mundo e precisa dar valor àqueles que acreditam nos seus sonhos. Com Zé, certeza. aulas, aulas e aulas. Muito obrigado. Juntos mais nós uma somos muito vez. mais Amém. fortes. Muito bom, excelente. Foi um programa incrível. E pô, realmente fechar com essa magnitude, com todas essas histórias, com todo esse conteúdo que a gente trouxe hoje, realmente foi um fechamento incrível. Ô Zé, eu quero agradecer de coração. Eu sei como a sua agenda é apertada. Ixi, Já tá atrasado. Eu sei como ela é apertada. segura aí, já. Mas, assim, foi um enorme prazer, uma satisfação escutar essas histórias. A gente quer escutar mais histórias suas. E eu acho que você fechou com chave de ouro essa 4ª temporada que tá com tantos empresários na dor e no amor, né, aqui na nossa cidade. E espero também, né, que o governo olhe para esse canalzinho que tá tanto fazendo para os empresários e dando luz para essa galera. Exatamente, isso é importantíssimo. Que não tem tantos, tem poucos. E tem que ser desse jeito mesmo, de qualidade, para poder ficar no mercado. Firme e forte. Recebemos. Muito obrigado. Galera, vamos aproveitar, né, que a gente vai entrar de férias. Aproveita aí e faz uma maratona nos episódios que você não assistiu, porque foram episódios incríveis durante o ano. Muitos episódios, muitos insights, né não? Esse caderninho aqui, ó, que tá na mesa aqui desse menino, vai valer ouro. Já vale! Sigam a gente em todas as plataformas. Na Linha de Frente Podcast. YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, Alexa. Não tem desculpa. São muitos programas legais. São diversos empresários de diversos segmentos que você vai poder aprender e encurtar o caminho do sucesso. É isso aí. Cara, agradecer você, meu parceiro de bancada aqui. Tamo Foi junto. um ano incrível e que 2026 venha com cada vez mais força e novos projetos, porque a gente não para. Aguardem! Os projetos já começaram a andar. Valeu, galera! Um Até abraço! o final de semana que vem, não. Não. Até o ano que vem. Galera, então até 2026. Na linha de frente, vem com a gente. gente.